Esse é o negócio do stand-up. A gente roteiriza antes pra entregar a piada melhor no palco. Eu não roteirizei, olha o que aconteceu. Entreguei, a piada foi uma bosta. Mas tá tudo certo. Bom, hoje, coincidentemente ou não, o dia que você está aqui é uma data muito importante, né? Sim. Pro Islã. Explica pra galera que dia é hoje. Pra quem não sabe, óbvio, tipo, me vendo, imagina que eu sou muçulmana, né? Mas eu queria antes dizer uma coisa. As pessoas confundem muito ser muçulmana com país com nacionalidade. Eu sou muçulmana, não, e eu sou brasileira. Até porque ser muçulmano é uma religião e não uma nacionalidade. E hoje é um dia muito importante porque nós muçulmanos temos 2 datas comemorativas no ano. A primeira é o Eid al-Fitr, que é uma festa que comemora o final do Ramadã, que é o mês do jejum. A gente fica um mês do alvorada ao pôr do sol, sem comer, sem beber e sem ter relação sexual com seu cônjuge. Depois disso, você pode comer, pode fazer o que você quiser. E 70 dias depois, mais ou menos, tem essa de hoje, que é o Eid al-Adha, que é a festa do sacrifício, que remete em referência a Abraão, que teve que fazer o sacrifício do seu primogênito. Nós, muçulmanos, acreditamos que foi Ismael. Tem uma divergência entre os cristãos, né, em relação a quem foi o primogênito. Nós, muçulmanos, acreditamos que é Ismael. Então, na hora de fazer Deus ordenou que ele fizesse o sacrifício do seu filho. Só que Abraão estava muito sentido, né? Vou sacrificar meu filho, tudo. Mas mesmo assim, como era uma ordem de Deus, ele ia fazer. Só que na hora de fazer o sacrifício, Deus colocou um cordeiro no lugar dele. Então, essa festa, a gente acaba comemorando esse dia, a referência desse dia. E também porque é o mês da peregrinação. Os muçulmanos, pelo menos uma vez na vida, ele deve fazer a peregrinação a Meca. Que essa peregrinação é uma limpeza espiritual, para você se renovar por completo. Para você é obrigatório, mas desde que você tenha condições físicas e financeiras para fazer essa peregrinação, que é na Arábia Saudita. Vocês já viram aquela pedra preta que os muçulmanos eles dão umas voltas assim? Não. É uma pedra, eles falam que é uma pedra preta e a gente dá umas voltas nela. Tem uns rituais que são feitos lá e todo muçulmano uma vez na vida tem que fazer isso. Então, aconteceu, né? Aí, para fechar isso tudo, vem o Eid, que é essa festa, que é a festa do sacrifício. E em referência a isso, sacrificamos cordeiro, um boi, um animal desse. E esse animal, ele é doado para as pessoas necessitadas. Sempre que eu falo sobre isso, as pessoas, nossa, que absurdo, vocês matam os animais. Mas aí eu falo, como assim, gente? O hambúrguer que você come, de onde que é essa carne? Né? Não é um sacrifício por matar o animal e pronto. A gente sacrifica o animal e faz a doação dessa carne para as pessoas necessitadas. Alguém na sua família já fez a peregrinação? O meu sogro já fez, meu cunhado... Você pretende fazer? Eu quero, se Deus quiser, ano que vem fazer. Legal. É mesmo? Mas é um ritual bem assim, puxado, extenso. Sim. E é muito bom fazer esse ritual. E quando você faz, tem que estar em plena consciência dele, porque vai te elevar muito espiritualmente. Tudo que você fez na sua vida, quando você faz esse ritual de peregrinação, que chama Hajj, tudo que você fez no seu passado é apagado e você acaba escrevendo uma nova história. Nossa, meus avós, minha Cito e meu Gido fizeram. Antes eles faleceram, né? Mas antes, enquanto eles estavam bem saudáveis ainda, eles tiveram essa vontade, falaram, não, a gente tem que fazer a peregrinação. E eles foram, que legal, e fizeram. E, nossa, eu lembro que meio que marcou, porque na nossa cabeça, quando era criança, né? A gente acha que meu Deus, que andaram muitas horas, que fizeram muitos Mas é um ritual extenso, assim. Mas quando você tem fé, quando você acredita numa coisa, você vai fazer a mesma coisa. As pessoas não fazem peregrinação para Nossa Senhora? Sim. Então, é em referência, algo assim parecido. Quando você tem fé, você vai fazer, né? Sim. Eu sou de Sorocaba e a gente tem lá, todos os anos tem uma capelinha que fica no bairro de Aparecidinha, que é um bairro distante do centro. De Aparecida? Ou não tem nada a ver? Não é a cidade de Aparecida. É um bairro chamado Aparecidinha dentro da cidade de Sorocaba. Só que ele é distante, ele é bem distante, tem uma capelinha lá. Então, todos os anos, em janeiro e em julho, a imagem, né, da santa vai de uma igreja para outra e volta. E eles andam esses 14 quilômetros a pé. Na ida, janeiro... Não, na volta janeiro, na ida em julho. E a galera vai, são 14 quilômetros, 4 da manhã, que tem a missa, a celebração, e anda. Eu já fiz várias vezes. E é todo ano. Então, assim, é o que você falou.
não é que é um sacrifício impossível. Pode ser. Como eu vou dizer? É um sacrifício porque você vai fazer aquela atividade, é cansativo e tal, mas não é algo que... Pode ser que pra gente... Por exemplo, eu não sou... Você é católica? Eu sou católica. Pra quem não é católico, pode falar, nossa, que absurdo, que coisa, 14 quilômetros, 4 horas da manhã. Ai, não, eu não consigo. É a mesma coisa. Às vezes as pessoas de fora podem olhar, nossa, dá a volta lá, subir um monte, vai pra não sei o quê. Vai... Ai, não, eu não consigo. A mesma coisa, o meu lenço, o hijab. Ai, jamais, eu não conseguiria usar nunca na minha vida. Mas porque hábito, quando né? você tá também, quando você acredita numa coisa, você vai fazer o possível, né? Pra seguir o que você acredita, senão não faz sentido. Sim. Talvez eu te faça algumas perguntas bobas de curiosidade, porque eu realmente não entendo, não conheço nada. Mas eu acho legal até para quem, como eu, não conhece, entender a cultura, entender a sua religião, entender... eu sei que tem muito preconceito, né? Eu tava vendo seus stories hoje. Sim. A gente vai falar sobre isso. E até para entender. Então, assim, te peço desculpa se alguma coisa for muito leiga, porque eu realmente não sei... Nada. O que eu sei é muito, muito pouco e, né? Então, talvez alguma pergunta que eu faça... Claro que não, até sabe? da minha parte também. Pode ser que surjam perguntas leigas, porque a galera fala, nossa, mas ela não é árabe, ela não viveu isso a vida toda dela. Não, meu pai é libanês, de fato, mas meu pai é muçulmano, mas minha mãe é brasileira e católica. E meus pais se separaram quando eu era pequena. E eu vivi com a minha mãe, minha mãe e meu irmão. Então, eu não tive vivências que os meus primos tiveram, por exemplo. Eu não tenho bagagem. Às vezes a galera pergunta coisas pra mim e aí eu peço pro meu pai responder. Eu não sei se você já viu. Já vi. Porque eu mesma não tenho essa bagagem pra falar sobre a cultura, sobre a religião e tudo mais. Então, vai ser um papo enriquecedor aqui pra todo mundo. A sua descendência é de qual país? Meu pai é libanês. Tá. Mas antes, eu não me importo. Eu não me importo em responder perguntas, assim, quando a pessoa questiona por curiosidade mesmo, porque eu acho que é normal, né? Ninguém é obrigado a saber sobre a minha religião. Sim. O que eu falo, todo mundo é obrigado a respeitar. Claro. Mas ter conhecimento... Ninguém sabe de tudo. Eu não sei de tudo. Eu não sei sobre vários assuntos. Eu sou ignorante em vários assuntos, como várias pessoas são ignorantes em outros assuntos. Não é problema nenhum. E eu sou filha de libanês, meu pai libanês, minha mãe brasileira. Meu pai muçulmano, minha mãe não era muçulmana. A minha mãe acabou conhecendo a religião através do meu pai, mas ela não se converteu por causa do meu pai. Ela não tinha uma religião fixa. Ela não tinha uma religião assim que ela se denominava antes de casar com meu pai. Ela acreditava em Deus. E algumas coisas ela não entendia na cabeça dela muito. Então, ela sempre foi uma pessoa mais reservada, mais na dela. Ela não era uma pessoa que usava decotes, que gostava de sair, assim. Então, o comportamento dela já era, já meio que encaminhava ela para ser uma mulher muçulmana também. Ela conheceu meu pai e conheceu através dele a religião. Então, ela começou a estudar, ler bastante. E com isso, ela acabou se convertendo e se tornando muçulmana. No início, meu pai era muçulmano, de nome, sabe? Ele era muçulmano porque a família dele era muçulmana. Ele não tinha tanto conhecimento da religião. E a minha mãe, como ela se converteu, então ela precisou estudar muito para se tornar muçulmana. Não só, sou muçulmana, vou ser muçulmana porque ele é. Não, porque ela estudou, ela sabia muita coisa. E os dois acabaram... a minha mãe, eu falo que a minha mãe acabou puxando o meu pai mais para a religião, porque ela tinha muito conhecimento. Então, ele também, com o tempo, meu pai era muito religioso, meu pai é falecido, já tem mais ou menos uns 6 anos, mais ou menos. E ele... Então, eu cresci já numa família muçulmana. Então, quando eu nasci, minha mãe já era muçulmana, meu pai já era muçulmano. Você tem mais irmãos? Eu tenho mais uma irmã que é 2 anos mais nova que eu. Então, vocês nasceram num lar bem religioso, né? Sim. E vocês têm parentes lá ainda? Do Líbano. Tem ainda. Sim. O que você sente de diferença? Porque, assim, tem o costume religioso e tem o costume cultural do país. Né? Sim. O que você sente de diferença, por exemplo, entre a sua família muçulmana aqui e a sua família muçulmana de lá? De hábitos, assim. Eu não tenho contato, assim. Você não eu nunca fui pro Líbano.
Eu nunca fui, eu vivi sempre aqui com a família. Era muito a minha família, e eu tenho a família da minha mãe, que é não muçulmana. Só que é muito legal, porque a família da minha mãe não é muçulmana e eles super respeitam a gente. Quando a gente. Uma coisa muito legal, nós muçulmanos, a gente não consome carne de porco. E então, quando a gente vai comer churrasco na casa deles, eles pegam uma tábua diferente, eles pegam faca diferente, tudo. Porque se eu cortei uma linguiça de porco, eu não posso depois cortar uma carne com a mesma, porque você vai ter contaminação cruzada e a gente, mesmo assim, não pode ter nenhum resquício de porco. Então, eles cortam, colocam lados separados na churrasqueira, eles respeitam muito a gente, sabe? Que legal. É o que você falou, não precisa entender, não precisa, é só respeitar. Sim, mas né? não é uma coisa forçada, sabe? Às vezes a pessoa se força a aceitar. Respeita, mas engole seco, né? Isso, mas neles não, é muito receptivo. Pra eles é legal ter, né, essa miscigenação de religião. Agora, não, eu só ia perguntar se, assim, tem coisas que você sabe que são diferentes em outros países? Tipo assim, mesmo muçulmanos, mas que vivem de outras formas, porque em outros países a cultura é diferente? Ou todo de país maneira vai ter geral? uma cultura, todo país vai ter algo diferente. Agora, especificamente, eu posso falar do Líbano, que eu tenho uma certa... apesar de nunca ter ido no Líbano, às vezes lugares do Líbano são, tipo, até piores que aqui no Brasil. Tipo, se você for ver esse negócio do jeito de festas, não piores, não é que eu posso falar assim, como posso dizer? Todas essas coisas, tipo, saidinho, sabe? Assim, mais safadinho. Então, até lá, as coisas estão ultimamente tão evoluídas, que eu posso dizer? Não sei como posso dizer. A evolução também pode ser negativa, a gente aprendeu isso. Isso, Uma doença também evolui. A palavra evolução, ela não necessariamente é positiva. Isso, exatamente. Eu acho que depende muito também de governo. Às vezes depende de governo. Eu falo bastante no meu perfil sobre religião. E a religião, ela é imutável, independente de onde esteja. Só que governos não. Governos eles vão fazer do seu modo. E, às vezes, um governo pode fazer mau uso da religião e levar a manchar a religião, entende? É isso que você acha que acontece em muitos países? Não, acontece. De fato, acontece. Porque, na verdade, Por exemplo, na Arábia Saudita, uns anos atrás, as mulheres não podiam dirigir. Não está escrito, nenhum momento está falando que a mulher não pode dirigir. Então, lá eles faziam um mau uso da religião, proibindo que as mulheres pudessem dirigir, hoje por já exemplo. Pode. Já tem uns anos que talvez uns 4, 5 anos atrás. Tem algum país que ainda não permite? Se baseando nisso? Não sei, mas que eu saiba, não.